Lição número 4, a parte de quinta-feira, a lição que fala sobre o nosso chamado diante do Senhor. E se estamos sintonizados com a nossa maneira de servir a Deus, vamos entender que o nosso chamado é um chamado para sermos submissos a Deus. Abraão era submisso ao Senhor. Se estamos sintonizados com a missão divina, nós iremos aprender a reconhecer a vontade divina através do seu chamado. Porque os chamados divinos têm sempre um objetivo de salvação, então não tem como errar. Quando Deus nos chama para que nós possamos entender a sua vontade. David Livingstone era um homem que estava na Inglaterra quando ele ouviu o chamado divino para ele trabalhar na África. Ali na África, ele enfrentou coisas que nenhum homem poderia enfrentar se não tivesse Cristo no coração e não fosse submisso a Deus. O calor da África era insuportável. As tribos ameaçavam de morte David Livingstone. Ele foi mordido por serpentes, passou febres incríveis no meio dos pântanos, foi mordido por um leão que quase arrancou o ombro esquerdo. Ele passou por situações que ninguém ousaria passar, a não ser que tivesse uma esperança muito grande no poder de Deus. Quando um dia ele esteve discursando numa universidade da Escócia, ele disse: sabe por que eu suporto tudo que eu suporto? Porque eu estou firme na promessa de Cristo, eu estarei convosco todos os dias. Era um homem que tinha uma submissão incrível. Ele fez muito pelo Evangelho, nunca quis honra para si mesmo. Fez tudo por amor a Deus, pela submissão que assim existia na vida dele com respeito à vontade divina. David Livingstone foi um homem que ajudou a libertar os escravos da África. Ele trabalhou incansavelmente pelo fim da escravatura. Por fim, ele permitiu que Deus fizesse o melhor em sua vida e levou milhões de pessoas aos pés de Cristo. Era um homem submisso à vontade divina. A pergunta número 5 diz o seguinte: como o chamado de Abraão mostrou sua fé e submissão à vontade divina, apesar de não ter certeza daquele que o esperava. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 12, verso 1 a 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você tem que ser uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. E era Abraão assim da idade de 75 anos quando partiu de Harã, conforme o Senhor lhe tinha dito. E Ló ia com ele. E Abraão tinha ao seu trabalho centenas de pessoas. Ele tomou Abraão e Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, conforme o Senhor lhe prometera. E chegaram na terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam ali os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: não temas, porque eu darei a você e a tua descendência toda esta terra. E o Senhor apareceu a Abraão, e ele lhe fez um altar e ofereceu sacrifício. E moveu-se Abraão para a montanha do lado oriental de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor, depois caminhou Abraão dali, seguindo para o lado do sul. A pergunta é: como o chamado de Abraão mostrou sua submissão à vontade divina? Resposta: Abraão foi submisso a Deus através da fé. E o Senhor usou Abraão de forma plena. Devemos fazer o mesmo hoje. Deus nos chama para a tarefa, para a missão de salvação. Uma característica de uma pessoa submissa é ele obedecer à vontade divina sem questionar. É o fato de aceitar o chamado do Senhor para gloriosas tarefas de salvação. Daqueles que estão ao seu redor e que precisam de salvação do pecado. Abraão ouviu o desafio do Senhor para sair da terra e saiu sem questionar. Saiu na direção do desconhecido. Não sabia para onde ia, mas sabia com quem ele iria, e isso fez toda a diferença. Na hora de repartir a terra entre Ló e ele,
Ele deu preferência ao sobrinho que escolheu a terra. E na submissão que ele tinha a Deus, ele aceitou. E Deus disse a Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Não se preocupe de que Ló está pegando a melhor terra agora. Toda essa terra eu darei para você e sua descendência. Na hora que Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu pelo povo. E Deus disse, se tiver ali 10 pessoas, eu não destruirei. Não havia 10, havia apenas 4. No final, apenas 3. E Abraão aceitou a vontade divina. Quando Abraão levantou pela manhã e viu a terra apenas subindo a fumaça, ele aceitou sem questionar que a destruição havia sido pelos juízos divinos e pelos pecados das pessoas. Depois Deus pediu para Abraão oferecer o seu único filho. E Abraão ofereceu sem questionar. Isso é submissão. É o que Deus pede para todos nós. Ellen White escreveu no livro de Simão Estreito, volume 2, página 75, o seguinte: o Senhor quer que todos sejam submissos à sua orientação divina. Ele colocará os homens onde se deixem moldar a divina semelhança de Cristo. Onde um cristão ele puder fazer o trabalho, Deus vai chamá-lo para aquele trabalho. Vai então moldá-lo de acordo com a situação exigir. O grande pregador Moody, um dia do púlpito, disse uma linda expressão. Ele disse o seguinte: deixe Deus cuidar da sua vida. Ele pode fazer mais com ela do que você. E assim o pregador Moody disse para aquelas pessoas o quanto nós devemos ser submissos a Deus para que nossa vida seja produtiva de forma espiritual. Devemos olhar para essa experiência do servo de Deus, Abraão, e assim ser submissos à vontade divina para o cumprimento da missão de salvação. Se assim o fizermos, Cristo em breve virá. Abreviaremos a volta de Cristo, porque muitos se salvarão e serão salvos pelo nosso trabalho através do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar a submissão do teu servo Abraão. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos nossa vontade própria do nosso caminho, deixarmos o Senhor dirigir a nossa vida. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Deus abençoe. Que haja um bem em cada oração, que a quinta-feira seja de bênção para todos nós. Obrigado.